primeiro lugar, bem-vindo a todos, né? Muitos já deram boas-vindas a vocês, mas novamente aqui, agora nessa sala, para a gente fazer a apresentação do que é o Núcleo de Avaliação e Indicadores da Ânima. Meu nome é Érica, eu sou a diretora desse núcleo, o Marco trabalha comigo também, a gente desse núcleo, né? E nesse nosso encontro aqui, pela primeira vez a gente está apresentando efetivamente, dentro desse mesmo espaço, a criação desse núcleo que foi anunciado lá atrás, quando do Anima Day em 2016. Né? Então hoje aqui a gente apresentou como sendo um núcleo que cuidaria dos indicadores de avaliação e indicadores de qualidade, e com isso a gente se constrói aqui enquanto núcleo para poder nos apresentar aqui dentro desse contexto para vocês, contar um pouquinho dos trabalhos que a gente fez aí ao longo de 2017, tá? Então, como o nosso tempo é super curto, a gente vai se ater aqui a contar um pouquinho para vocês do instrumental que foi disponibilizado para a Ânima como um todo, para que vocês conheçam um pouco desses trabalhos que foram feitos e que ferramentas a gente consegue, então, lançar a mão para que os próximos trabalhos sejam operacionalizados de fato, né? Além disso, a gente também vai contar um pouquinho para vocês de um outro resultado que as áreas já conseguiram medir com base nessas informações. Nosso propósito aqui, portanto, não é focar nos resultados, os resultados estão sendo falados principalmente aqui na sala lá com a vice-presidência financeira. Nosso foco aqui é para contar um pouquinho para vocês dos instrumentos, né, das ferramentas que hoje estão disponíveis. Nosso foco, né, nosso objetivo hoje aqui, né, dentro do nosso propósito, é transformar o país pela educação, como vocês já sabem que é o propósito da IFA como um todo, mas o nosso propósito enquanto núcleo de avaliação e indicadores é principalmente medir o tamanho dessa mudança, né? E dentro disso, um dos nossos principais papéis é fornecer o subsídio para a tomada de decisão. Né? Não sei se vocês se lembram, lá no passado, que a gente está retomando de fato como uma prestação de contas aqui nesse encontro. E a nossa ideia é de fato transformar a Ânima em uma empresa data-driven. Né? E com isso, a ideia é a gente caminhando nessa direção de se tornar essa companhia com um data-driven mindset. E aí com isso, as ideias, né, que nosso principal trabalho aqui, então, como instrumental, como ferramental, é fornecer subsídios da tomada de decisão com essas informações precisas, com emprego de dados, metodologias que sejam adequadas a cada trabalho que a gente vem fazendo aí para tornar uma organização orientada por dados. Para contextualizar, eu queria contar um pouquinho para vocês de como a gente desenha os nossos projetos. A ideia de tornar a Ânima uma empresa orientada por dados, ela passa também pelo propósito, pela meta de transformar também a Ânima numa empresa orientada por processos que vão nos levar aos dados que a gente, de fato, quer coletar e quer trabalhar com eles. Dentro dessa estrutura, nós começamos trabalhando com uma matriz que nós chamamos de uma matriz CIPOC. A ideia da matriz CIPOC era uma matriz importada aí da engenharia de produção que tem como objetivo, de fato, conferir um processo mais bem estruturado a todo esse modelo. A ideia é, então, a gente tem esses 5 elementos, que é o Supply, Input, Process, Output e Customer, e dentro dessa matriz, a gente vai trazer para vocês uma importação desse modelo para a estrutura acadêmica. Né? Para que, com isso, a acadêmica, como eu digo, é acadêmica de um modelo acadêmico, não exclusivamente vinculada a questões pedagógicas acadêmicas, tá? Mas, nesse caso aqui, muito mais voltado para avaliação e indicadores. Com isso, a gente vai contar um pouquinho para vocês nessa importação, nessa tradução, como é que a gente entende cada um dos elementos dentro desse processo para conseguir endereçar cada um dos elementos na nossa estrutura. No primeiro ponto, a gente traz como supply, ou seja, de onde nós tiramos todo esse contexto, né, o addressable market, que nesse caso aqui pode ser a escola ou a empresa, e o aluno vindo, né, de uma estrutura de fluxo, sendo um aluno de fluxo, ou um aluno de estoque. Vou contar isso aqui direitinho para vocês o que significa. Tá? Então a gente vai passar por cada uma dessas fases. Como input, a gente tem aqui o aluno, né, ou seja, o calouro, aquele que entra nessa matriz como sendo essa matéria-prima, e aí dentro disso a gente traz ferramentas para análise de qual é esse perfil do aluno. Dentro do processo, a gente vê quais são os docentes, qual é o modelo de avaliação que a gente está reestruturando, como a Carol falou lá no começo, e também dentro desses outros modelos também a avaliação do currículo. Em output, a gente vai trabalhar com o extrato dessa ferramenta, o extrato desse processo, que é o aluno, o formando, principalmente vinculado aqui ao que a gente avalia por meio dos indicadores de resultado. E, por fim, dentro desse customer, a gente tem o mercado de trabalho, olhando um pouquinho para quem são os nossos regressos. E aí a gente fecha essa matriz. Obviamente, uma matriz retroalimentada, porque
porque as empresas também, que contratam os nossos alunos, são também fontes, né, de alunos lá no começo, e essa matriz, ela sempre é retroalimentada. Falando um pouquinho desse primeiro elemento, que é o nosso supply, de onde vêm os nossos alunos, a gente tem aqui o primeiro trabalho que foi desenvolvido pelo NAVE, que foi um trabalho de identificar quais são os componentes associados àquele que é o nosso aluno target. O primeiro conjunto de variáveis que foi analisado foi esse aqui, que é composto por esses 4 elementos. O primeiro deles, o grau de escolaridade, obviamente, não preciso nem dizer, que a gente precisa que de fato o aluno tenha terminado pelo menos o terceiro ano do ensino médio. A gente está falando aqui de uma renda familiar que seja mais ou menos vinculada a uma função do segundo grau, ou seja, não é quanto mais melhor, né? A gente está olhando para isso, para entender qual que é o nosso recorte de renda, para que a gente maximize os recursos na busca desses alunos. O Enem é a mesma coisa, né? Então a gente sabe que dentro de um Enem mínimo de 450 pontos, a gente não tem condições, o aluno sequer tem condições de tomar um financiamento como FIES, né? Até pelo próprio recorte aí no bottom, mas a gente tem também, acima de 700 pontos mais ou menos, um conjunto muito pequeno de alunos que acabam para vir para as nossas unidades. Então, dentro desse recorte, também, novamente, considerando esse modelo como uma função de segundo grau, a gente também considera o Enem como um dos nossos principais componentes. E, por fim, a faixa etária, né? E aí, é essa própria faixa etária, vinculada a esses 2 conceitos aqui, que nos dá essa ideia de fluxo e de estoque, né? Mas junto, obviamente, com os outros elementos, pela associação, né? Pela correlação que a faixa etária tem com esses outros componentes. Dentro desse conjunto, a gente divide, então, o que é o aluno de fluxo e o que é o aluno de estoque. Por que isso é tão importante, a definição desse conceito? Porque isso vai subsidiar, por exemplo, o trabalho que é feito com escolas e o trabalho que é feito com empresas na perspectiva comercial, por exemplo. Né? Nosso conjunto de alunos que hoje vem das escolas, eles têm a oportunidade de terem sido visitados, a escola tem a oportunidade de ser visitada pela nossa equipe comercial. Né? Então, essa equipe comercial ela vai lá até essas escolas, que são definidas aí por um indicador baseado aí no construto desses 4 componentes. A gente identifica essa escola, né, de onde vem esses alunos, que são alunos de fluxo, aqueles alunos que têm, para explicar aqui, em mais ou menos entre 18 a 20 anos, né, que estão no terceiro ano do ensino médio, né, e aí, daqui, os que estão com a faixa etária para cima, de 21 a 24, que é a nossa média de idade, e é até muito mais, mas normalmente situado dentro dessa faixa, é a faixa que a gente chama de estoque. Por que a gente chama de estoque? Porque é aquele conjunto de alunos que já saiu do terceiro ano do ensino médio já há algum tempo. Né? Então, esse aluno, normalmente, a gente consegue, entendendo um pouco das informações dele, a partir dessas informações que estão associadas ao setor censitário. A gente faz todo um estudo, né? Todo estudo de diferenciado para entender um pouco disso. Mas, mais do que isso, a gente também faz um trabalho que subsidia, né, esse trabalho aqui começando agora, as empresas na mesma lógica que a gente faz para a estratégia comercial, um modelo desenhado para visita às escolas. Muitos de vocês já viram isso aqui. Esse é um mapa que nós criamos lá atrás. Alguns de vocês já tiveram a oportunidade de ver, inclusive, que é um mapa que foi criado com base nas informações que vocês viram ali no slide anterior, né, desses componentes. O que nós fizemos aqui? Uma vez criado esse indicador, né, ponderando todos esses componentes, definindo esses pesos, nós fizemos aqui uma distribuição de todos esses alunos inscritos e matriculados dentro desse universo de alunos que nós tínhamos dentro das nossas bases. Com isso, a gente conseguiu entender um pouquinho de onde vinham os nossos alunos, em perspectiva de fluxo, estoque, e também entender dos de fluxo de que escolas vinham, e entender um pouquinho mais de como eram algumas outras variáveis que para nós eram muito importantes, como, por exemplo, o deslocamento deste aluno da casa dele, da residência, até uma das nossas unidades. Aqui, como vocês podem ver, como alguns de vocês já conhecem, onde nós temos um azul um pouco mais escuro, se refere aqui às escolas, né, os alunos que estão mais próximos de alguma das nossas unidades, aqui representadas pelas estrelas azuis aqui. Essas são escolas, só para ressaltar, desculpem, escolas do município de São Paulo, tá? Então aqui é o mapa de São Paulo. E aí, o que nós fizemos? A gente construiu um modelinho, né, de API, que faz toda essa estrutura aqui, que vocês estão vendo, essa gradação de cores, que representa a distância, né, o tempo gasto de cada um desses alunos aqui, né, dessas escolas, perdão, até uma das nossas unidades. E aí, o tamanho dessas bolas representa o volume de alunos target designado a partir daqueles componentes que vocês viram no slide anterior.
Então, uma vez desenhado tudo isso aqui, a gente consegue entender e traçar melhor uma estratégia, por exemplo, de visita às escolas. A partir dessa estratégia, então, a gente consegue identificar, dentro de um exemplo aqui, como o caso da escola professora Cindino Reis, ter toda uma ficha com a qual a gente consegue entender quem é essa escola, né? E como que é o histórico dessa escola em termos de inscrição, de alunos matriculados, como é a taxa de conversão, volume de participantes no Enem, qual é o volume target, ou seja, o que eu posso de fato esperar de inscrições e de matrículas nessa escola, e aí subsidiar o trabalho da equipe comercial na visita a essas escolas. Né? Bom, além disso, uma vez que se forma a carteira de visita a escolas a partir daquele modelo, o que a gente faz? A gente faz este desenho aqui nós colocamos o consultor 1, 2, 3 até 14, mas isso aqui exemplifica de fato o que nós temos na realidade, tá? Esse relatório é um relatório feito diariamente, pode ser feito diariamente, a gente faz esse acompanhamento, às vezes com uma periodicidade um pouco maior, por enquanto principalmente, porque é um trabalho que começa agora para esse bloco de 2018 começou, na abertura desse processo seletivo, mas vai até o fim dele, né? E aí, sucessivamente, nesse processo constante das escolas. E aqui nós temos o nome de cada um desses consultores. Aqui no eixo horizontal, nós temos representado o número de dias da data da última visita naquela escola. Então, aqui, até de 0 a 30, ele aparece em verde. Aqui o tamanho da bola representa o volume de alunos target nessa escola. Né? A partir de 30, ele já aparece como uma bolinha vermelha. E o que nós temos visto aqui é que, pelo menos, os consultores... Isso é um dado real, tá? Então, isso aqui a gente consegue ver que os consultores, pelo menos, não têm descuidado daquelas escolas cujo volume de alunos target é maior. Né? Então, isso é bastante importante para que as pessoas que trabalham lá com a equipe comercial lá no trabalham lá com o Marcelo, que é o gerente de atendimento a escolas, consiga fazer esse monitoramento de uma maneira muito mais efetiva. E aí, só um número para vocês terem aí na cabeça, mas é lógico que esse processo está em andamento, só para vocês já saberem que 42% das inscrições de fluxo, porque eu estou falando de fluxo, porque são os alunos que vieram dessas escolas, do ensino médio, em 2018, já vieram de escolas estatais. Eu digo já, porque essas inscrições, tem duas coisas muito importantes aqui. Digo já porque esse processo ainda não terminou, obviamente. Segundo, porque podem ser, e é de acordo com o nosso histórico, olhando para essas escolas, que muitas dessas inscrições de fato se convertam em matrículas, porque são as escolas que têm um volume de alunos target muito maior. E com isso a gente consegue fazer esse acompanhamento muito mais próximo. Teremos muito mais até o final do ciclo. Então, continuando a falar sobre esse modelo aqui de escolas... Érica, posso fazer uma pergunta? Claro. Hoje, quanto temos aluno vem de fluxo, quanto vem de história? A gente tem... Isso depende, tá? Então, eu estou... No número geral, isso é muito equilibrado. No modelo geral de todas as unidades, isso é muito equilibrado. A gente tem mais ou menos uns 48, 52, né? No volume total. No volume total. Mas quando você olha isso para escolas, você começa a perceber, a gente tem umas matrizes que são muito bacanas nesse sentido. Depois a gente pode, que aqui o propósito não é abrir por instituição, mas depois a gente pode até conversar sobre, porque tem modelos que são muito interessantes. Você pega, por exemplo, se você olhar Enem, né, se a gente colocar, Enem, tem Enem e renda. Se você olha, que são as variáveis e a bolinha de acordo com a faixa etária. Eu vou mostrar aqui para vocês. E tem um bastante interessante que ele ilustra bem essa questão. Quando você olha, por exemplo, uma unidade, por exemplo, Estoril e Moca, que estão mais em modelos mais centrais, são escolas de ticket médio talvez um pouco mais alto, aí você acaba tendo muito mais aluno de fluxo. Né? Então isso é uma associação, uma correlação direta entre Enem, informação de faixa etária, mas a gente tem essas divisões depois direitinho. Tá? E aqui, olhando um pouquinho para este caso especificamente dessa escola, a gente tem também a ficha que ilustra, porque esse modelo todo é retroalimentado. Uma vez que a gente tem aquele modelinho lá, que traz cada uma das escolas visitadas diluída aí no volume de dias, a gente consegue também trazer dentro desse mapa geral que escolas foram visitadas, que escolas não foram visitadas, e quem é cada consultor. E ainda tem um outro bloco que daí vem ao caso de mostrar, mas só para que vocês saibam, a gente consegue inclusive entender, a partir desse modelo aqui, qual foi o tipo de ação realizada nessa visita. Então, para calcular a efetividade da visita de fato, a gente consegue entender isso de uma maneira muito mais eficiente, mais eficaz. E, obviamente, que isso, tudo que a gente está fazendo agora,
não é só para São Paulo. Apesar do exemplo que a gente está colocando ali ser especificamente para São Paulo, que foi o primeiro modelo com o qual a gente começou, hoje a gente já tem esse modelo para todas as escolas. Então percebam que essa distribuição, por exemplo, que se baseia no volume, no tempo gasto das residências até as escolas, é feita para todos os casos. Tá bom? Bom, e é lógico que esse modelo, em tese, apesar de ele nascer como um subsídio à estratégia comercial de visita às escolas, partindo lá daquele supply, né, que é de onde vêm os nossos alunos, a gente acaba num modelo aqui de maximização desses recursos, por aproveitar também essas estruturas para subsidiar outras áreas, né? Como esse caso, por exemplo, que é o modelo que nasce lá no modelo de propensão de consumo, que nós chamamos, que é muito mais do que o modelo de propensão de consumo na nossa visão, mas a gente acaba também trabalhando com isso como um modelo de análise de demanda para subsidiar a tomada de decisão da expansão, das estratégias de expansão. Então, com isso, nós temos um conjunto de variáveis que podem ser atribuídas e que foram atribuídas, nesse caso, a cada um dos setores sanitários do Brasil, né, aquela menor unidade, recenseamento IBGE, com mais ou menos 300 domicílios, a gente traz todo esse conjunto de informações, que facilita em muito a avaliação, por exemplo, de como é que está a distribuição de pessoas com determinado perfil, se é fluxo, se é estoque, se trabalha ou se não trabalha, e como é que a gente pode entender, inclusive, a saturação, fazendo alguns estudos que levam em conta todas essas variáveis e, para além delas, entendendo isso no conjunto, num raio que nos permita, por exemplo, entender se existe uma conurbação ou não. Quero abrir uma unidade, por exemplo, sem dar, né, guidance. Você quer abrir uma unidade em um determinado município, eu preciso entender como é que eu posso entender um pouco da atividade que existe entre os municípios que estão ali em redor. Essas informações que podem ser avaliadas a partir dessas estruturas conurbadas, podem ser avaliadas também dentro desse modelo de análise de demanda que parte do modelo de prevenção de consumo, mas que pode ser para muito além disso. Tá? Continuando aqui na nossa estrutura, a gente vai falar um pouco desse input. Então, quem é esse aluno aqui? Né? Quem é o aluno que entra? Quem é o perfil do aluno ANIMA? A gente aqui faz uma comparação para mostrar para vocês e para tentar responder uma questão que ficou aí quando a gente teve um aumento da captação, sobretudo agora nesse segundo semestre, né, de 2017, que teve um aumento lá de 35%. Mas falando desse primeiro momento aqui, a gente olha que em 2016, comparando com 2017, obviamente sempre comparando de mesmo ciclo para que a gente tenha uma margem bacana, uma segurança nessa avaliação, a gente teve lá uma captação em 2016 de 20.347 alunos. Em 2017, a gente tem 23.976. Vocês têm esses números todos de acordo com os releases que vocês já têm acompanhado aí ao longo do tempo. O perfil de aluno que nós tínhamos em 2016, ele é bastante semelhante, né, ao perfil que a gente tem em 2017, ou seja, um Enem de 536 contra um Enem de 537, uma renda também próxima, né, R$60 de diferença, R$50 de diferença, e uma idade igual, né? Assim, a gente chegou a calcular a idade até nos meses, com base na data de nascimento e no momento em que ele faz a inscrição. Mas isso aqui é uma informação que a gente, consolidando, a gente vê que apesar do aumento de 18% aqui na captação, a gente conseguiu manter esse mesmo perfil. Mas satisfazendo aí a curiosidade de vocês acerca do aumento de 35%, como é que fica esse perfil de aluno? O Cristóvão até comemorou os 35%. Era nesse, né, que você queria comemorar. Então, aqui olhando um pouquinho para esse perfil de aluno, a gente tem uma mudança pouco significativa se a gente considerar o volume que foi captado a mais do que a gente tinha em 2016-2. Então, com um aumento de 35%, ou seja, de 10.020 para 13.505, a gente tem um Enem de 532 contra um Enem de 530, a gente tem uma renda de 1.371 contra uma renda de 1.269 e a mesma idade. Né? Então, o perfil de aluno ele muda muito pouco, né? Sobretudo se a gente considerar todas as estratégias que foram feitas para captação, né? E os modelos de desconto e outros, a gente vê que o perfil muda muito pouco para um volume de captação tão maior do que o que fora captado em 2017. Vocês conseguem ter talvez não é meio cedo, mas vocês conseguem fazer uma sensibilidade entre quantos alunos vocês que eram leads e não viraram alunos, agora nem fazendo vestibular? Sim, a gente tem dois modelos, até a gente brinca que, por isso que eu falei que esse modelo era chamado de modelo de propensão de consumo, mas hoje a gente acredita que isso seja muito mais do que isso.
Porque todo modelo de propensão de consumo, ele começa muito, a gente acha muito exposto. Ou seja, depois que o aluno já se tornou lead, é que a gente vai olhar de fato quais são as características para então reproduzir. A gente trabalha com um modelo que a gente chama mais de ex-ante. Então a gente está olhando as características da população que podem vir a ser nossos clientes, nossos clientes. Então a gente tem essas duas visões. A gente tem, lá do ponto de vista, quando eu coloco empresas, na verdade eu não estou falando exclusivamente de empresas, porque o aluno que está captado via estoque, né, ele não é um aluno que eu sei necessariamente se ele está empregado ou não. Mas eu sei que pode ser um aluno que eventualmente ele quer fazer o curso superior porque ele quer ser empregado, né? Então, quando eu digo empresas, é para muito além de empresas, né? A gente está olhando também para a pessoa física e no mapa lá onde você viu o setor censitário, a gente faz um recorte por pessoa, obedecendo mais ou menos os critérios, obedecendo os critérios e regras que são definidos por uma regra de captação lá no começo, né? E daí a gente, uma vez definida essa regra, a gente está olhando para as pessoas físicas, quer sejam leads, quer não sejam leads. Então a gente considera os leads que já chegaram, mas a gente também está fazendo uma avaliação daqueles que podem vir a ser leads, que não podem ser captados por essa regra. Você tem uma ideia da elasticidade dos Sim, a gente está... Tem um estudo anual que a gente faz, tá? Todo ano tem uma empresa que nós contratamos, fazemos uma pesquisa anualmente para saber exatamente a elasticidade. Claro que a gente não consegue pesquisar de todas as praças e de todos os cursos, mas aí, anualmente a gente escolhe os principais cursos com várias praças e a gente consegue medir a elasticidade. Mas a gente está fazendo internamente. Para além da pesquisa anual, se ela consegue fazer isso, Com base nessa ela informação. consegue outputar, literalmente, ela consegue fazer estudo econométrico que mapeia a elasticidade de preço de demanda. Exatamente. Se ela tem estudo de demanda, ela tem supply, ela tem o supply, ela Exatamente. consegue subir literalmente a elasticidade de preço de demanda. Exatamente. E aí a minha pergunta, que era uma variação da sua, era a seguinte: você consegue olhar o que aconteceu com essas escolas? Quem foi para outras escolas? Vale dizer, você vai conseguir estimar a elasticidade cruzada? Não consigo, porque isso eu tenho... Porque aí é muito difícil. Porque o microdado do censo, que seria a menor unidade que eu teria para fazer o cruzamento do lado de lá, ele não é aberto por CPF. Então eu tenho como saber, daquilo que eu considerava volume target, como que foi o share, né, depois que isso acontece. Mas primeiro, que a gente tem isso com uma defasagem significativa, né, porque daí o censo ele só vem 1 ano e meio depois no mínimo, para a gente olhar esse microdado. E segundo, que a gente não consegue fazer esse cruzamento só com a base do que poderia vir a ser. Porque esse é o problema, porque, voltando, pensando agora... Não, pode falar. Não, é que pensando sobre a tua pergunta, o problema desse negócio é que, na hora da estimação da elasticidade de preço de demanda, se você considerar o mercado relevante como mercado relevante ânima, sim, né, você tá evidentemente estimando errado a elasticidade de preço de demanda. Quando você é do aluno, você parte da premissa do cara. Os substitutos são, vamos supor, são ânima ou as PUCs, ou etc. Então para ele, no final das contas, se você só tiver o seu dado, você não vai conseguir estimar exatamente a elasticidade de preço de demanda. Sim. Você vai estimar a sensibilidade do teu desconto, mas não a elasticidade de preço de demanda. Mas isso é uma preocupação que a gente tem em mente, inclusive essa perspectiva que está sendo apresentada aqui é muito mais do que a gente já tem sistema implementado e base viva. Acontece e a gente já tem o registro. A gente tem planejado, por exemplo, fazer algumas pesquisas eventuais que sejam, por exemplo, relacionar individualmente a pessoa que se matricula no ensino superior com a escola que ela veio, o Enem que ela teve. E a partir disso a gente poderia tirar essas informações Idealmente, periodicamente. É o seguinte, ó, X% de desconto significam daqui a X semestres, X% de evasão. Exato. Idealmente, esse isso é o output que a gente isso a gente precisa. já está... Aí você vai virar pra gente e falar assim, vale a pena dar esse desconto, o PPL no desconto é tanto. Exato. Econômico. Exatamente. Então acho que são duas coisas diferentes. A primeira coisa que o pessoal falou lá, que tinha uma empresa que fazia pra gente, a gente está trazendo isso também internamente. Então tem coisa... Por quê? Porque a gente tem uma riqueza de dados que vai para além do cara dizer quanto ele está disposto a pagar. Isso. Porque daí a gente vai olhar para quanto o cara de fato está pagando, né? Então isso é muito diferente. Se o cara evadiu ou não, isso vai representar para mim se o cara esteve disposto a pagar até determinado ponto e que ponto foi esse, né? Então isso a gente consegue hoje estimar. O que o Marco está falando é que vocês vão ver, inclusive acho que uns 2 slides aqui para frente, né? Que a gente faz o cruzamento de Enem e renda, mas para entender um pouquinho daquilo que a gente quer fazer com o tal pricing inteligente, que é aquilo também que o Maurício prometeu no ano passado. Que é a ideia de a gente fazer uma estratégia de precificação que seja mais coerente com as estratégias de descontos concedidos, né? E entender um pouquinho do público que pode vir a ser o nosso aluno.
Tá? Então isso a gente está no radar e é uma das questões que a gente já está olhando sim. Tá? É esse slide, na verdade, que vai falar exatamente disso. Qual que é a nossa estratégia de olhar para o preço, como a gente quer olhar com um modelo muito mais robusto nesse sentido. De um lado, tem aqui nesse eixo vertical o Enem médio, no outro a gente tem a renda média, obviamente corrigida em termos de salários mínimos e padronizada, que isso fala. E a gente traz aqui o tamanho dessas bolinhas, né, representa o volume de alunos que a gente tem em cada curso, e a cor dessas bolinhas, ela vai representar a faixa etária desses alunos. Notem que medicina, olha lá em cima, né, é um curso, com uma renda média super alta, né, com uma faixa etária super baixa, verde mais novo, azul mais velho, né, a gente vê que é uma faixa etária super baixa e que tem um Enem super alto. Né? E na combinação dessas três variáveis e de outras variáveis, né, que a gente pode usar para compor o modelo, a gente começa a entender, por exemplo, que o meu aluno, que tem, se a gente olhar para esses cursos, por exemplo, jornalismo, arquitetura, são relações internacionais, na verdade. Relações internacionais, jornalismo e arquitetura, esses três cursos, por exemplo, são cursos super elitistas, ou seja, tem muitas aspas, né? São cursos que a gente pode colocar um ticket médio mais alto, né? A nossa estratégia de desconto pode ser um pouco diferente com relação aos demais, porque a gente vai captar alunos que são alunos de fluxo e, consequentemente, pela correlação altíssima, com renda mais alta, com Enem mais alto. Não necessariamente mesmo Enem de medicina, porque daí tem o filtro de entrada. Mas a gente também com isso consegue perceber, olhando para o histórico e mais, né, olhando para essas outras variáveis de Enem, etc., que não necessariamente são variáveis dos nossos alunos, por isso eu posso orientar, inclusive, em estratégia de captação. Olhar, por exemplo, para cursos tecnológicos, cursos de gestão e etc., conseguir entender que é o aluno com uma faixa etária muito mais alta, por exemplo, nesse caso aqui, ou pedagogia, ou das licenciaturas, né? São cursos com uma faixa etária muito mais alta, com um Enem muito mais baixo, com uma renda média muito mais baixa. E daí eu consigo entender, para além de olhar quanto você está disposto a pagar, quanto de fato o aluno pode pagar com base nessas informações e outras. Tá? Bom, aqui vocês também muitos de vocês já viram esse modelo, passar rapidamente sobre ele, não está explicando muita coisa, mas a ideia é que hoje o nosso modelo preditivo de evasão, considerando ainda o que a gente tem de ferramental para trabalhar com o nosso perfil de aluno, a gente tem visto que o aluno não é um aluno que evade tanto, a gente está conseguindo reduzir as nossas, ou pelo menos manter em linha, pelo menos até o momento, com os períodos anteriores, inclusive considerando essa captação muito mais alta. Mas o que a gente tem trabalhado bastante, de uma maneira bastante forte, é com um modelo preditivo de evasão que traga para nós esse ótimo de intervenção. O que a gente quer dizer com isso? Aqui no eixo horizontal a gente tem a acurácia, né? Ou seja, quanto que a gente quer acertar, né, desse modelo. E no eixo vertical a gente tem a informação de eficiência. Para nós, pensando em incorporar e em trazer esse modelo, internalizar esse modelo, né, que era antigamente feito por um fornecedor e que, portanto, estava preocupado mais com essa curva, né, na qual ele poderia acertar, ele poderia fazer o tal acerto casual, chutar, e todos os alunos no limite poderiam evadir, mas ele poderia acertar em 50%, ter 50% de chance de acertar, 50% de chance de errar. A gente brinca, usando o exemplo da loteria, né, Marco, de que no limite, a gente pode dizer que todas as pessoas não vão ganhar na loteria, a gente erra um caso, né? Mas não é o tipo de chute mais inteligente, não é o tipo de modelo mais inteligente. Considerando esse caso, então, qual é a nossa preocupação em desenvolver o modelo internamente? Para além de a gente ter modelos de inteligência artificial que se plugam automaticamente aos nossos sistemas e conseguir entender essas variáveis ali ao longo do dia a dia, essas informações conseguem ser atualizadas e a gente entender o comportamento de evasão do aluno, a gente consegue também, ao incorporar, ao trazer esse modelo para dentro de casa, construí-lo dentro de casa, a gente consegue se preocupar também, não só com o grau de acurácia, mas entender, dentro daquilo que a gente tem de recursos para fazer o atendimento dos alunos, como tornar esse modelo mais eficiente. Essa é a nossa principal preocupação. O que eu quero dizer com isso? E quando a gente pergunta para o modelo preditivo de evasão quais são os nossos possíveis evasores, a gente também está perguntando quantos alunos a gente pode atender da base para que a gente se concentre naqueles que têm maior propensão a evadir. E aí, se a Carol fala lá da equipe dela, eu tenho possibilidade, dentre os 90 mil, eu consigo atender 10% da base, eu vou concentrar, eu tenho que tentar, sempre que possível, desenhar essa curva, de modo a fazer com que essa barriga seja sempre mais encostada aqui e fazer com que os
prováveis evasores, eles se concentrem tanto quanto possível nesse cerco aqui, nesse extrato. E a partir disso a gente consiga otimizar o nosso atendimento, fazendo que esses 10% que podem ser atendidos pela equipe consigam ser aqueles que têm maior propensão. E aí a gente consiga, de fato, fazer com que essa curva seja uma curva eficiente para além de com maior acurácia. Tá? Bom, e aí falando do nosso terceiro modelo aqui, que é o caso do processo, a gente tem o que a Carol já falou lá, né, lá no primeiro bloco, que são as plataformas e processos, o currículo e o modelo de gestão, portanto não vou me ater a essas três questões, mas algumas coisas que a gente está começando a trabalhar, esse modelo, na verdade, ele já não é mais bidimensional, é um modelo tridimensional, mas a gente deixou esse terceiro bloco, né, esse terceiro elemento, para fazer esse cruzamento pro ano que vem, para mostrar para vocês, com isso já aplicado na prática, né, e aí usando este modelo para fazer a avaliação dos nossos professores. Mas por hora, o que eu já posso dizer para vocês deste modelo, e considerando como a nossa base de professores, é que mais do que avaliar insumos, não sei se vocês se lembram, no passado, a gente trazia bastante informações acerca do nosso volume de mestres e doutores, professores mestres e doutores em cada instituição, na ANIMA como um todo, né? Hoje, a nossa principal preocupação, para além de entender de fato quais são esses insumos, né, dos quais a gente faz um conjunto de informações assim, reportadas pelo MEC, a nossa ideia, né, o nosso intuito é, para além disso, a gente também se preocupar qual que é a contribuição de cada um desses docentes para o aprendizado do aluno. Então, a gente tem feito modelos, que são esses modelos de Merrill e Eder, para conseguir entender, numa curva ali, numa eixo vertical, o delta de aprendizagem desses alunos, e comparando aqui, né, fazendo um cruzamento com a avaliação institucional, aqui também para o aprendizado só para mostrar para vocês, como estão os nossos professores. Tem um terceiro elemento aqui, está associado aos níveis de aprendizagem da sala, mas é um modelo ainda em discussão aqui, muito internamente, então a gente ainda vai ver como agregar esse terceiro elemento, mas já é uma coisa que já está no radar, isso aqui já está sendo medido. Cada uma dessas bolinhas são nossos professores, então isso aqui é um gráfico real, então depois vocês vão, aqui ele está deixando como contribuição para ser apresentada no ano que vem. Isso aqui vai ser um trabalho bem bacana que vai avaliar todos os nossos professores com base nessa informação. E daí vocês vão entender que, para além simplesmente de a gente conseguir só se preocupar, não sei se vocês, quando vocês acompanham em termos de estrutura de cada um desses indicadores que o MEC reporta e coleta, né, calcula, é importante vocês olharem de um lado você tem esses insumos e de um lado sempre você tem, né, indicadores que olham para insumos e olham para rendimento, para desempenho acadêmico. Essas duas estruturas a gente começa a perceber que às vezes a gente não precisa necessariamente só ficar correndo atrás de titulação, quando na verdade a gente consegue matar dois coelhos quando a gente trabalha especificamente ou mais fortemente com o desempenho dos alunos. A gente tem uma outra informação para mostrar para vocês também que vai muito nessa linha. Daí do que a Carol também comentou lá no primeiro bloco e que nós retomaríamos aqui, esse processo aqui ele já está desenhado e já está acontecendo hoje. Não temos resultados para mostrar para vocês logo desse bloco de cara, porque as provas estão acontecendo neste momento. Ontem aconteceu a prova global, hoje acontece o primeiro conjunto das provas modulares, mas isso aqui já está desenhado para que aconteça dessa perspectiva. O que é isso aqui? É a nossa avaliação de um modelo mais linear de avaliação. A gente começa lá com o Enem, registrando o Enem de todos os nossos alunos. Hoje, só para vocês saberem, a gente tem um processozinho que roda via processo automatizado, que coleta o Enem de todo e qualquer aluno que se inscreve nos nossos processos seletivos. O Enem se matricula, se inscreve. E a partir disso, a gente tem um Enem ali como registro inicial, né, que pode estar ou não associado a algum teste de nivelamento. A partir de então, nós temos provas intermediárias, que são as tais provas modulares. Essas provas intermediárias, hoje, elas são todas construídas via LMS. E nesse LMS, nós temos um modelo, uma parametrização que é feita via TRI, e esse modelo de TRI, ele permite que a gente registre todas essas informações, não sei quantos vocês conhecem, mas o modelo de teoria de resposta ao INPE, ele consegue fazer com que todas essas provas fiquem numa mesma escala. E com isso, a gente consegue, inclusive, criar modelos que sejam preditores de análise, fazendo com que cada uma dessas provas, elas inclusive nos deem os deltas de avaliação. Esse modelo aqui é um modelo que está já construído, né, que já está em funcionamento, agora só falta fazer essas primeiras coletas. Uma vez feitas essas primeiras coletas, a gente vai conseguir
traduzir isso tudo para uma mesma escala, entender esses graus de contribuição no meio do caminho e com isso, inclusive, fazer os nossos modelos preditivos de ENAD. Mas, para além disso, a gente, e aqui só para mostrar para vocês como esse processo ocorre, então a gente tem lá o conteúdo que é construído lá na primeira fase, a partir disso nós temos a avaliação qualitativa, que é feita pela própria VP acadêmica, depois a avaliação quantitativa que a gente faz em conjunto, que é para aplicação desses itens, dessas questões de prova, a gente aplica a tal teoria de resposta ao item. Por fim, a gente faz essa associação aqui ao conteúdo, traduzindo tudo isso num modelo que seja um modelo retroalimentável, que tenha como papel traduzir essas informações todas coletadas ali em 4 dimensões principais. A primeira delas é o próprio item, ou seja, a própria questão de prova, entender se aquela questão está ok ou não, se ela serve de fato para avaliar e em que grau ela serve de fato para avaliar o aluno. Avaliar o próprio aluno, obviamente, para entender qual foi o desempenho do aluno naquela disciplina em questão. Avaliar o comportamento docente, entender qual é a contribuição do docente para aquela disciplina, na comparação com vários outros alunos ou com o mesmo aluno em outras disciplinas. E com o próprio currículo, para entender se de fato toda aquela estrutura de avaliação faz com que traduz-se, né, num modelo de avaliação que de fato consegue se comunicar com o currículo como ele foi pensado e desenhado. E por fim, o output é o próprio dossiê, né, que vai trazer essas informações. Então, esse dossiê que nós prometemos no ano passado, isso aqui é só para mostrar para vocês que é o mesmo slide do ano passado. Então, a gente está entregando aqui esse dossiê, que é esse bloco aqui com muito mais informações do que a gente pensava. Esse dossiê também passa a ser produzido a partir de agora. Tudo isso direto dos nossos sistemas. Então, todos esses blocos, tanto esse bloco da parte de dados cadastrais, quanto esse bloco de histórico acadêmico, a parte de informações financeiras do aluno, quanto essas informações aqui que acumulam desde o registro inicial dele de Enem até avaliações modulares e avaliações institucionais, para entender o desempenho desse aluno ao longo da sua trajetória, a gente consegue trazer aqui nesse dossiê hoje. Tá? Então, esse é um processo que já está sendo construído e que vai congregar todas essas informações no mundo. Isso aqui muitos de vocês já viram, são os nossos, só para dar um panorama, não espero que vocês enxerguem esses números ali não. Isso aqui é só para contar para vocês que a gente construiu um modelinho que vocês podem, isso aqui a gente vai tornar público, né, depois dessa nossa conversa aqui, para que vocês conheçam os nossos números de ENAD e DD. Tá para sair esses dias IGC e CPC, fechando a gente também vai subir, é uma plataforma que está aberta para que em qualquer momento que essas informações estejam disponíveis a gente consiga subir. E aí aqui trazendo um pouco dos nossos números que vocês já ouviram falar. Como prometido aqui, o nosso foco aqui não é trazer esses resultados, mas aqui é mais para que vocês conheçam como a gente pode trazer essa informação ao alcance de todos vocês e a própria tomada de decisão da companhia de uma maneira muito mais ágil. Né? E aí, agora sim, por fim, falar um pouquinho do customer, que é como é que a gente trabalha depois desse aluno no mercado de trabalho, quais são as expectativas do mercado de trabalho em relação a esse aluno. Não é nosso papel, né, também dentro da plataforma de carreira e empregabilidade, desenhar essas questões, nem o currículo de competências que vá ao encontro das informações requeridas, né, das habilidades requeridas pelo mercado, mas a gente traz aqui os indicadores que vão medir essas informações, né, de carreira e empregabilidade. Para além simplesmente de trabalhar com esse construto aqui, que vai ser aquele que nós vamos ter lá para a plataforma de carreira e empregabilidade, com base nesses 3 principais elementos, trabalha sim ou não, qual é o delta de remuneração, né, ou seja, quanto ele ganhava, quanto ele passou a ganhar, como que é a alocação na área de formação do aluno, respeitando, obviamente, as tais dispersões ocupacionais, ou seja, em quantas áreas esse aluno pode trabalhar, e o tão esperado retorno sobre o investimento do aluno. Né? Além disso, a gente está trabalhando também com outros processos de automatização que vão buscar os dados direto no LinkedIn. Então, hoje, essa base aqui é uma base enorme, tá? Então, para vocês terem uma ideia, a gente parou onde a gente conseguiu limpar, só disso a gente já tem 26% de toda a base ânima numa primeira coleta, né, uma semana e pouco de coleta, e a gente já tem esse número de informações super relevantes. Aqui a gente tem 2.917 egressos, então pensem, no volume de 11 mil egressos, que foi o volume de 2016, a gente conseguiu 26%, um volume super relevante para uma pesquisa de egressos. E com isso a gente tem as principais empresas onde o aluno vai trabalhar. Aqui a gente pegou os top 10, e olha que bacana, Itaú, Unibanco, Fiat Chrysler, Bradesco, TOTOS, então todas essas empresas a gente pegou lá os top 10. Né? E além disso, a gente consegue com isso também ter um outro processo de automatização que busca esses salários também em empresas onde a gente consegue trazer essas informações.
Então, para vocês terem uma ideia, com base nos cargos que os nossos alunos reportam no LinkedIn, a gente conseguiu fazer dois outros drill downs a partir disso. Né? O primeiro deles é entendendo quais são esses cargos e depois entendendo quais são os salários médios, também cruzando outras informações que a gente coleta desses outros robôs que buscam essas informações. Então, para vocês terem uma ideia, só como primeiro highlight aqui para vocês, a gente já sabe que nas duas primeiras empresas, onde concentra o maior número dos nossos alunos, a gente tem pessoas com esses cargos e esses salários. Né? Então, é um número já muito bacana. Nossa proposta aqui não é mostrar esses resultados, mas mais para que vocês conheçam quais ferramentas a gente tem à disposição de vocês. E aí, por último, eu queria só mostrar um vídeo para vocês, que é de um aluno nosso que gravou esse vídeo espontaneamente para contar a história dele, que é uma história cuja trajetória mostra um aluno que começou numa posição lá embaixo, né, que começa como um operador de caixa numa farmácia, e aí ele vai contar para vocês qual é a história dele, bem rapidinho. E aí galera, beleza? Meu nome é Thiago Devido, tenho 26 anos e eu sou formado em Ciências Contábeis, graduado em dezembro de 2016, e estou aqui para falar para vocês um pouco da minha carreira profissional. Eu comecei trabalhando numa farmácia durante a semana, no caixa de uma farmácia, fiquei uns meses lá, e ainda fazendo uns bicos, trabalhando em lan house, sábado e domingo, para conseguir arranjar dinheiro, e que nem todo mundo faz. Então eu entrei na São Judas, e aí em fevereiro mesmo, depois que eu me matriculei e comecei a estudar lá, eu fui contratado no escritório de contabilidade na Faria Lima. Fiquei cerca de um mês lá, e aí eu recebi uma proposta para trabalhar perto de casa, aqui na Zona Leste mesmo, perto da Moca, para receber muito mais em outro escritório de contabilidade. E fiquei cerca de um mês e meio lá, porque teve uma feira, né, aquelas feiras de estágio que tem na faculdade, e foi uma empresa de auditoria lá que se chama BDO, que eu me inscrevi, eu e o pessoal da minha sala, e a gente participou do processo seletivo, que teve prova de inglês, prova de português, redação e tudo mais. E depois de uns 2 meses nesse processo seletivo, eu entrei na BDO, e aí eu mudei minha área da contabilidade para auditoria, começando a partir de maio de 2013. A partir daí, fiquei 2 anos e meio na BDO, e quando eu estava no terceiro ano da faculdade, eu recebi uma proposta da Deloitte, que é uma empresa de auditoria multinacional, que, para quem não conhece, a Deloitte é uma das 4 maiores do mundo, que eles vão de Big Four. Então, para mim foi lindo, porque seria o auge da minha carreira de auditor, trabalhar numa das 4 maiores empresas de auditoria do mundo. E é isso, eu estou lá, tenho plano de carreira, e eu espero conseguir ficar bastante tempo até virar um futuro sócio da empresa que, como diz o plano de carreira da empresa, né, você entra de 3 trainee e vai sênior, gerente e sócio, e é isso que eu espero. E é isso que eu tenho para falar para vocês. Eu só tenho a agradecer a São Judas, e é isso. Valeu, galera. Obrigadão. Isso é tudo para ilustrar para vocês, né, para contar um pouquinho de... esse não é um caso pescado à parte, não é um aleatório. Como vocês viram, o extrato das principais empresas, das top 10, onde se concentram, né, o maior volume dos nossos alunos. Isso não é uma exceção, né, vocês devem saber que, evidentemente, a maior parte desses alunos, e a julgar pelo perfil de aluno que a gente mostrou aqui para vocês, são alunos que, obviamente, começaram com uma história como essa, né? O aluno que entra com uma renda per capita média de R$ 1.300 e poucos reais, né? Depois a gente vê um aluno que sai com um salário médio de R$ 4.000 ou R$ 5.000, trabalhando numa instituição como essa, não é, com certeza, não é um caso pescado à parte, né? Não faria nem sentido do ponto de vista do volume de informações que a gente tem. Então é isso mesmo que eu queria contar para vocês, dentro de toda essa estrutura, que é a síntese de todos os trabalhos que a gente mostrou para vocês, né? Então, desde o modelo de propensão, mapa de escolas, modelo de análise de demanda que acabou sendo o extrato disso tudo, depois passando um pouquinho por esse preditivo de evasão com esse mix de curso e o pricing mais inteligente, estrutura de avaliação e mapeamento docente também prometido, mais o output associado aí você do aluno, preditivo de análise, indicador de carreira e empregabilidade. Tem muito do que a gente fez e muito do que vocês podem esperar para 2018. Não vou entrar aqui no detalhe dos indicadores que a gente está planejando aí, trabalhar em 2018, né, desde o começo do ano, mas só para vocês
terem uma ideia, muitas coisas boas vêm por aí na criação de um indicador proprietário de qualidade. Nesse sentido, a gente vai ter esses 3 eixos principais. Primeiro, olhando para as avaliações interna e externa, mas também olhando para os nossos indicadores de conclusão de curso, né, corrigido para nível socioeconômico, então esse é um indicador muito bacana. Considerando ainda os indicadores de empregabilidade e carreira, que são esses que a gente coletou, e mais os que a gente vai coletar aqui na plataforma Reply, para ter essa síntese aqui seria a definição proprietária de qualidade. Fora isso, a gente tem a certeza, a convicção de que todos esses dados também vão nos possibilitar fazer estudos ou construir indicadores que nos permitam ter validade externa. Esse é o nosso principal objetivo, né, trabalhar com modelos que possam ser comparados com outras instituições, para a gente não olhar só para dentro de casa, mas olhar também para o que está acontecendo lá fora e qual é o nosso posicionamento frente a outras instituições. Então, tudo isso que a gente pode prometer e queremos que vocês nos cobrem, né, em 2018. Desde o resultado dessa primeira rodada deste indicador, esse indicador que é o IDES, que a gente vai chamar, que é esse que tem validade externa, que junta a parte de avaliação com a parte de conclusão de curso, que a gente vai aplicar a nós, mas que vai ser comparado a todas as outras instituições. Professores selecionados e alocados via aquele mapeamento docente, né, depois corrigido com esse terceiro elemento que leva em conta também o grau de aprendizagem da sala. A avaliação de estrutura retroalimentável via sistemas, ou seja, isso já está acontecendo com as primeiras medições, a gente vai mostrar essa retroalimentação para vocês. E esses indicadores de carreira e empregabilidade integrados às plataformas internas, né, de carreira e empregabilidade, como o portal do Live e com validade externa, todos eles. Acho que é isso que a gente queria mostrar para vocês. Muitíssimo obrigada. Se tiverem alguma pergunta também para além daqui, estamos abertos também depois para que vocês possam enviar. Bom, muito obrigada.